bom dia, shalom com alegria. Que bom que você veio, que bom que você tá aqui. Nessa manhã, nós vamos ministrar uma palavra de vida, de esperança. Segunda Coríntios. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Geilane. 2 Coríntios 10. Pronto. Essa palavra aqui é uma palavra de sabedoria, de muito poder, né? Toda a palavra de Deus, ela é de muito poder, de muita manifestação do Espírito de Deus. E todas as vezes que a gente fala da palavra, Deus, ele tá ministrando ao seu coração. E em uma palavra, presta atenção, em uma palavra, você pode virar chaves internas dentro de você. Essa palavra vir como um rema na sua vida e ali você tomar decisões que te levem para outro nível, para outro patamar e que você possa viver cada plano, projeto e propósito de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 5. Tá bom? 2 Coríntios 10, versículo 5. Eu tô aqui pensando se eu começo a ler antes, né? Ai, Jesus. Então, gente, vamos começar a ler do 3? Já põe aí. 2 Coríntios 10, que eu vou fixar, porque entra um pessoal mais atrasadinho, aí eles falam, aonde que tá lendo? O que é isso? De onde veio, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios 10, do versículo 3 até o versículo 5. Tá bom? Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, embora vivamos como homens, olha só, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero que você foque nisso aqui, ó. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então vamos lá. Espírito de Deus, nós oramos e nós queremos colocar diante do altar do Senhor essa palavra. Fala o nosso coração, enche as nossas vidas, Pai, nessa manhã, para que o teu nome seja engrandecido, para que haja um rema do Senhor aqui. Espírito Santo, tens liberdade, faz como o Senhor quiser fazer. Vidas entraram aqui, precisam ouvir a tua voz. Traz direção, orientação e que o teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Eu quero dar foco de verdade, né, nessa parte aonde o Senhor aqui pela palavra diz assim, levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, tá? Mas antes disso a gente vai trazer o contexto aqui do que foi falado. Mas eu quero que você já fique com a afirmação que eu vou te falar. Você sabia, presta atenção no que eu vou falar, você sabia que só uma média de 3% da população pensa? Olha só, você sabia que uma média só de 3% da população pensa? Não, pastora, todo mundo pensa, todo mundo tá pensando o tempo inteiro. Pois é, nem todo mundo pensa, né? Então, a maioria do mundo inteiro tem uma atividade mental constante, inquietante. Então, a maioria da população do mundo, ao invés de pensar, porque pensar dá trabalho, tá? Eu só quero que você veja essa diferença. Pensar, né? Analisar, pensar, ter um pensamento construído dá trabalho. Agora, o que a população, os 97% da população tem? Uma atividade mental constante e normalmente nem é um pensamento dele, não. É o outro, é a televisão, é a mídia, é os problemas que ditam o que você, que está aqui hoje, vai pensar. Olha só. Ou seja, você não tem um pensamento construído. Você não tem um direcionamento para os seus pensamentos. Você tem uma atividade mental constante e perturbada e é por isso que nós estamos enfrentando, né, um caos emocional.
Vão pensar comigo, a maioria das pessoas que eu e você conhece tem problemas emocionais. Estão sofrendo de ansiedade. Estão com crises de síndrome do pânico. Já estão ou já passaram por depressão. Ó, presta atenção. Se você tem minha idade e quando você era criança, você nem nunca tinha ouvido falar de depressão. Você nunca tinha ouvido. Se você tem a minha idade, em média, aí, 40 anos, você nunca ouviu na sua infância, ou pouquíssimas pessoas ouviram a palavra que nem pode falar no Instagram, porque eles derrubam a gente, que é suicídio. Você não via criança se automutilando. Você não via essas coisas. Né? Então, nós estamos realmente em um processo muito desafiador e tudo começa aqui, ó, gente. Aqui. O campo de batalha da sua vida, de Satanás contra você, não é só fora. Não é nas circunstâncias apenas. O campo de batalha de Satanás é aqui, ó. É aqui. É na sua mente. Porque se ele governar a sua mente, ele governa a sua vida. Porque se ele governar a sua mente, ele governa a sua vida. E tem um monte de gente que serve a Jesus, mas a mente está governada por Satanás, está sitiada por Satanás. Ou seja, eu sirvo a Jesus, eu falei para Jesus, ó Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, mas a minha mente não foi renovada. E esse é uma grande problemática, e muito grande esse problema. Porque a maioria das pessoas, elas pensam que eu entreguei a minha vida para Jesus, automaticamente a minha mente vai ser renovada. E não vai. Eu lamento dizer para você, mas não vai. A sua mente é igual o seu banho. Ela precisa ser renovada todo dia. Renovação constante, contínua, todo dia. A mente precisa ser renovada por quem? A água da palavra de Deus. Uma vida de oração. Você observando aquilo que você vê, aquilo que você permite entrar dentro de você, o livro que você lê, a televisão que você assiste, a internet que você está vendo. Tudo isso gera renovação da mente. As pessoas que você está caminhando, as falas que você está ouvindo. E a guerra, queridos, está na mente. Se você vencer a guerra da mente, você vence a guerra das circunstâncias. Se você vence a guerra da mente, você vence a guerra das circunstâncias. E a palavra que nós lemos fala a respeito de: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortaleza é essa? Que fortaleza é essa que ele está falando? Ele está falando, querido, de crenças, de fortalezas que foram construídas, principalmente na sua infância, sua vida inteira. Essas fortalezas internas foram construídas. E tem pessoas que elas têm fortalezas e ela tem muitas problemáticas fora, né? Tem muitas circunstâncias. Às vezes ela tem problema no casamento. Eu vou falar de uma fortaleza aqui só para você ter ideia. A fortaleza da rejeição. Pensa em uma fortaleza que Satanás, muitas vezes, ele começa a trabalhar lá no ventre da mãe, para aquela criança ser rejeitada, para aquela criança não se sentir amada. Porque uma pessoa rejeitada, ela é adotada por quem, queridos? Por Satanás. Satanás é o maior pai adotivo de pessoas rejeitadas. Então ele adota a pessoa para as drogas, ele adota a pessoa para a prostituição, ele adota a pessoa para lugares escuros, sombrios, de uma vida que não vale a pena ser vivida. Às vezes a pessoa não tem vício de droga, às vezes a pessoa não tem uma prostituição, às vezes a pessoa não tem problemas que são visíveis aos nossos olhos, né? Mas às vezes o problema dela é uma escuridão tão profunda interna que ela está ali adotada por Satanás durante anos da vida dela. E você vê Jesus falando disso quando ele fala daquela mulher encurvada. Ele diz que tem 18 anos que essa filha de Abraão está sendo oprimida. Tem 18 anos que essa filha de Abraão, ou seja, era alguém que conhecia, era alguém que fazia parte de um propósito, de um chamado, mas estava sendo escravizada por Satanás. E tem muitas pessoas, queridos, que a sua mente está sendo escravizada. E eu quero dizer para você que nós precisamos utilizar das armas espirituais. E existem muitas armas espirituais. Existe a arma do jejum, existe a arma da oração, existe a arma da declaração da palavra, existe a arma da oração em línguas, que é muito poderosa, existe a arma do louvor, existe a arma da gratidão, existe a arma da adoração. Quantas armas espirituais Deus nos dá? Você não precisa nem comprar essas armas. Elas estão liberadas para você todos os dias. E são elas que são capazes de destruir essas fortalezas que são construídas durante toda a sua jornada de vida. E eu quero dar foco hoje aos pensamentos. Porque depois diz assim: destruamos todo o argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativeiro, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Olha só, os pensamentos, como eu disse lá no início, da maioria das pessoas, elas não têm um pensamento direcionado. Elas têm atividade mental, ou seja, ela pensa em qualquer coisa. Ela acorda pela manhã, aí de repente Satanás vem e sopra um pensamento de morte, um pensamento de tristeza. Aí ele fala bem assim, oh, como eu tô triste hoje. Olha o que ele faz. Ele usa a primeira pessoa pra você pensar que é você. Tô falando que eu sei. Ele fala assim, oh, como eu tô triste. Ele sopra. Porque existem 3 níveis de opressão, tá? Existem a opressão, que é onde o diabo vem e te oprime, né? Existe um processo onde ele realmente toma o corpo de alguém, tá? Que é um literal endemoniamento, onde a pessoa ela é um cavalo de Satanás, onde o diabo vem e toma conta dela, da mente dela, e isso você vê quando você vai fazer libertação, que Satanás ele toma a mente da pessoa e ali a pessoa ela perde literalmente os sentidos. Então tem muitas pessoas que estão sitiadas por Satanás. Demônios, eles estão fazendo habitação na vida dessa pessoa. Mas tem pessoas que já foram libertas, né? Então, existe esse lugar da possessão, que é onde Satanás entra e ele tá ali, né, trabalhando na vida daquela pessoa e ela literalmente leva os demônios aonde ela vai, tá? Então, possessão é um nível alto, né, dessa opressão. Tem a opressão, que literalmente as pessoas se sentem, elas sentem que tem algo ali diferente, que tá oprimindo ela. Eu vou te dar um exemplo. Quando você entra em um lugar que você sente um peso naquele ambiente, aquilo ali ele está opresso, aquele lugar. É um lugar oprimido pelo diabo, né? Então nós podemos ser oprimidos pelo diabo? Podemos. Ele pode ir encontrando brechas e gerar opressão, inclusive dentro da sua casa. Como é que ele acha brecha? Internet, televisão, às vezes objetos que você leva para sua casa que são consagrados a demônios, tá? Então assim, Satanás, ele vai vir, ele vai oprimir. Quantas crianças, inclusive, eu já tive experiência de um dos meus filhos não dormia à noite, não dormia e ficava a noite toda ali, menina, era aquela opressão. E aí um dia eu me levantei, né, e eu falei, Senhor, me mostra o que tem de errado aqui. Porque isso aqui não é normal, não é natural, a gente não consegue descansar. E a criança não dorme, criança que não tem saúde não cresce, né, e não desenvolve. E aí o Senhor me deu uma visão, né, de um demônio realmente ali sufocando enquanto ele dormia. E, por fim, ali eu me levantei e falei, Senhor, então tem algo aqui dentro da minha casa que não tá certo. E ali eu comecei a orar e o Senhor me mostrou, né, alguns brinquedos na época que eu joguei fora para poder tirar de dentro da minha casa. E eu já vivi essas experiências muitas vezes, principalmente na área de libertação, tá? Então existe aí a possessão, a opressão maligna, né, que você sente muito forte. Mas existe uma coisa, gente, que é uma sutileza. Que ela não chega a ser possessão, ela não chega a ser uma opressão, mas ela é o quê? É como uma forma de influência. Essa é a palavra. Influência maligna. Então, possessão, opressão, influência maligna. Então, essa influência maligna, às vezes não é algo forte que você sinta. Às vezes você pensa que é você. Ah, tô muito triste hoje. E aí você fica com aquele pensamento, você começa a pensar em tudo de triste que a sua vida tem, e você fala como você é coitada, como é difícil, como nada pra você dar certo e tal. E aí ele faz você ficar aí, ó, rodando, porque ele sabe como penso, me sucederá. Ele sabe, ele conhece a palavra. Conhece a palavra mais que você, só queria informar isso. Ele é milenar, ele vai pro inferno, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então ele vai gerar o quê? Uma influência. Influência. E eu sei que tem pessoas aqui que literalmente têm vivido opressão. Opressão nessa mente. E a palavra de Deus, ela diz nessa manhã assim, que você precisa levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, você precisa governar os seus pensamentos. Você precisa dar ordem aos seus pensamentos. Você precisa pegar esses pensamentos, levá-los cativos e dizer, epa, não é para pensar nisso não. Vamos aqui, ó, mudar o foco. Vamos aqui mudar a direção. Vamos aqui mudar. Não. E você precisa discernir, queridos, dentro da sua própria vida. Discernir, eu estou sendo oprimida por Satanás? Eu estou sendo influenciada por Satanás? O que tem acontecido na minha vida que eu vivo essa influência? Quais são os pensamentos que você tem pensado todo dia? Porque eu quero informar para você que pensamentos criam realidades. E provavelmente a realidade que você está vivendo, seja boa, seja ruim, você está criando por meio dos seus
pensamentos. Antes de qualquer coisa no mundo existir, primeiro alguém pensou. Primeiro alguém criou na mente para depois criar. Tudo no mundo foi criado 2 vezes. Uma garrafinha de água, PET. Alguém pensou, não, vou criar o plástico, eu vou fazer assim, vai servir de garrafinha. E depois ainda a gente vai poder reciclar. Antes de existir aqui fora, existiu aqui dentro. Tudo que você tem na sua vida hoje é uma construção. É uma construção. É algo que tem sido construído. E a palavra de Deus diz que nós precisamos utilizar das armas espirituais. E que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos. Para que eles possam obedecer a Cristo. Nós precisamos transfigurar nossa mente. Para que nós possamos ter a mente de Cristo. E como que faz isso? Você primeiramente precisa entender que essa renovação de mente, ela é diária. Ah, um dia eu renovei minha mente. Não, não tem negócio de um dia eu renovei minha mente. É todo dia eu renovo a minha mente. É todo dia que eu levo o meu pensamento cativo. É todo dia que eu me posiciono como alguém que se posiciona como um guarda aqui, ó, para que não entre imundice na minha mente, não entre incredulidade na minha mente, não entre engano na minha mente, não entre mentira na minha mente. É como se eu colocasse um guarda para vigiar. O que está entrando? O que eu estou pensando? Eu quero perguntar para você, quantas vezes na sua vida você pensou a respeito daquilo que você está pensando? O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Isso é um pensamento meu? Ou eu vi na televisão? Isso é um pensamento meu ou eu vi na internet? Isso é um pensamento meu ou um pensamento de Satanás que está me influenciando? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Quantas vezes você já se questionou a respeito daquilo que você está pensando? Quantas vezes você está em um estado de angústia, aflição, perturbação, ansiedade? Por quê? Desgoverno dos pensamentos. Desgoverno da mente. Desgoverno. E uma das maiores mentiras do diabo é que você não tem poder para governar sua mente. Então ele já sai ganhando. Ele assim, ó, presta atenção. Ele quer que vocês não saibam disso. Primeira crença mentirosa que ele colocou foi, ó, você não tem controle dos seus pensamentos. Vem uma coisa ruim, automaticamente você vai pensar nela e acabou. Você vai ficar ali reverberando tudo que é ruim. Então você não tem controle desses pensamentos. E se eu não tenho controle, eu penso em qualquer coisa e eu vou criando o quê? Se eu penso, eu sinto. Essa é a grande questão. Eu penso em coisa ruim, eu sinto o quê? Coisa ruim. Eu vou sentindo coisa ruim, eu vou criando uma crença de coisa ruim. E com o decorrer do tempo eu vou fazendo o quê? Criando realidades de coisas ruins na minha vida. Então ele não quer que você entenda, que você renove a sua mentalidade, que você desenvolva um pensamento de saber o que eu estou pensando. Análise. Ele não quer que você entenda que existe um comando, um governo de Deus que entregou nas suas mãos. Ele disse domine, governe. Foi a ordem de Deus. Lá no Éden ainda. Domine, governe. E uma das coisas que Deus colocou para nós dominarmos e governarmos se chama pensamentos. E a maioria do mundo inteiro não governa os seus próprios pensamentos. A sua mente é um total desgoverno. A sua mente é como se fosse um carro desgovernado. Ele vai para onde ele quer. Ele vai, volta, e ele volta, e não tem governo nenhum. E o mesmo desgoverno que tem os seus pensamentos é o mesmo desgoverno que tem a sua vida. Isso é muito perigoso. Isso é muito importante. Isso é muito sério. Eu quero dizer para você, você não tem ideia do quanto, se você a partir de hoje, você começar a levar cativo seus pensamentos, a obediência a Cristo, eu quero garantir para você que toda a sua vida vai ser transformada. Presta atenção, porque eu não tô brincando, não tô. Eu já fiz muitos cursos de desenvolvimento, muitos. Eu tenho até que parar para fazer as últimas contas da quantidade que eu já investi em desenvolvimento. Eu quero dizer para você que é muita coisa. Eu construiria uma casa, uma mansão já, com a quantidade que eu investi na minha mente de desenvolvimento. E em todo o processo de desenvolvimento, o pensamento, as crenças, são as coisas que mais são trabalhadas. Porque o mundo lá fora, em processos de desenvolvimento, eles descobriram que quem governa a mente, governa a sua própria vida. Governa seus sentimentos, suas emoções. E governa, sabe o quê? A construção da sua própria realidade.
tá? A construção da sua própria realidade. E Deus, ele traz para você uma estratégia aqui nessa manhã. Deus traz para você chaves aqui nessa manhã. Porque essa palavra fala assim, embora você viva como os homens, você não luta segundo os homens. Você luta com armas espirituais. E, queridos, tem muitas armas espirituais. Muitas armas espirituais que você pode utilizar na sua vida. Você pode utilizar todas elas. Mas se você começar a utilizar uma, você já vai começar a ter êxito na sua vida. Oração, leitura da palavra, confissão da palavra, oração em línguas, adoração, gratidão, louvor. Esse aqui, algumas armas espirituais que você pode utilizar na sua vida para mudar a sua atmosfera, para mudar os seus pensamentos. Não tem como todos os dias você passar um tempo com Deus e você não levar os seus pensamentos cativos. Não tem como todo dia você ler a palavra, meditar na palavra, declarar a palavra e seus pensamentos continuarem desgovernados. E voltando lá no início, como eu falei, só 3% da população do mundo pensa. O resto tem um desgoverno mental. O resto tem um pensamento desgovernados. Porque pensar dá trabalho. Trazer cativo os pensamentos muitas vezes dá trabalho. Porque você tem que estar o quê? Consciente. Consciente para quando aquela voz vier, eu tô muito difícil para mim, eu tô muito triste, você vai falar assim, sim, esse pensamento é meu, eu realmente estou sentindo, isso aqui realmente faz sentido. Por que eu tô triste? Fazer perguntas. Qual o motivo? Né? Qual motivo eu poderia encontrar aqui na minha vida para me alegrar em Deus? Isso é pensar. Isso é pensar. Pensar é quando eu sento e eu analiso. Quando eu estou consciente. Não é passar um dia todo de desgoverno e aí fala do corona, fala da guerra, fala de não sei o quê, fala da política, fala da direita e da esquerda, fala das confusões, fala do aborto, fala... E aí seu pensamento, não foi você que escolheu. Você não levou cativo. Você não tornou seus pensamentos obedientes a Cristo, pelo contrário. Eles têm sido obedientes a Satanás. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, quando os meus pensamentos estão desgovernados, quem está governando esses pensamentos? Por meio, muitas vezes, da influência. O diabo. Gerando governo sobre os seus pensamentos. E se ele está vencendo a guerra na sua mente, olha o que acontece. Ele vence a guerra dos seus sentimentos e emoções. Por quê? Ele venceu aqui, ele vence aqui. Então, se eu penso, eu sinto. Logo penso, logo sinto. Só para você ter ideia, para comigo durante 30 segundos. Começa agora, faz assim, ó. Para 30 segundos. E comece a pensar em uma coisa ruim, triste, que um dia aconteceu na sua vida. Uma tristeza, uma angústia, talvez um luto. Não sei, traga à sua memória um pensamento de tristeza. Ó, ele vem diretamente aqui, ó. Pá! Ele vem e enche os sentimentos. Emoções. Satanás venceu o campo de batalha na sua mente. Ele vence o campo de batalha das suas emoções e sentimentos. E se ele vence o campo de batalha nas suas emoções e sentimentos, ele vai gerar convicção dentro de você. E a convicção é perigosa, porque ela se transforma em uma crença. E a sua crença, ela constrói a sua realidade. Acredite que essa mensagem que eu estou ministrando para você aqui nessa manhã é uma mensagem de conselho, é uma mensagem de direção, é uma mensagem de vida, de esperança, que pode mudar e transformar a sua vida se você colocá-la em prática. Quem está governando seus pensamentos? Quem gera governo nos seus pensamentos? Quem está vencendo a guerra do campo de batalha na sua mente? Quem está saindo vitorioso? Jesus ou Satanás na sua mente? Porque Jesus sempre vai ser vitorioso. Mas na nossa vida a gente decide quem é que vai governar a nossa mente. E são decisões que não dependem de Deus. Não. Ah, Deus, então, Senhor, governa a minha mente. Não. O governo é seu. Ele entregou na sua mão a chave. Então você precisa gerar esse governo sobre os seus pensamentos. Levando cativo todo pensamento. Você prende o pensamento. Você fala, epa, vem cá. Você é de quem? Deixa eu falar aqui com você. Gente, nós precisamos aprender a conversar conosco. Nós precisamos aprender a conversar conosco. Presta atenção nisso. Você precisa conversar com você mesmo. Pra dizer, epa, que pensamento é esse? Isso é de Deus? Isso é do diabo? Isso é bom?
é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem louvor, tudo que é bom, tudo que é extraordinário, tudo que é do céu. É nisso que eu devo pensar. Ou seja, eu trago esse cativo, esse pensamento. E eu me torno um detetive em Deus, para poder investigar o que eu estou pensando. Esses pensamentos vêm de Deus ou vêm de Satanás? A minha mente, ela está sendo sitiada, governada pelo céu ou pelo inferno? Eu tenho tido governo sobre os meus próprios pensamentos? Ou o meu pensamento é um pensamento desgovernado? Eu penso aleatoriamente, o dia todo, é uma confusão. Que tem dia, gente, tem pessoas que estão aqui, que tem dia que você acha que vai enlouquecer. Enlouquecer. De tanta confusão mental. De tanta confusão mental. Meu Deus! Senhor, parece que eu vou enlouquecer. E é exatamente isso que ele quer. Nunca se houve tanto êxito do diabo no campo de batalha que é a mente. Nunca se houve tanto êxito. Porque o povo de Deus tem acreditado em uma mentira, em um engano tremendo. Eu não governo os meus pensamentos. Eu não governo os meus sentimentos e emoções. Não governo. Eu não governo o meu perfil de comportamento. Não governo. Então são mentiras, são sofismas, são enganos que ele quer que você acredite. Porque se você acha que você não governa o seu pensamento, você vai fazer o quê? Vai ser governada por ele, por Satanás. Se você acha que você não governa seus sentimentos e emoções, o que é que você vai fazer? Vai ser uma pessoa totalmente desgovernada e desequilibrada emocionalmente. Se você acha que você não governa sobre o seu perfil de comportamento, muitas vezes você fala, não, eu sou sanguínea, eu sou colérica, por isso que eu sou ignorante mesmo. Será? O nome disso é falta de governo. E é um fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. E quando eu tenho domínio próprio, eu domino sobre os meus pensamentos, principalmente. Eu domino sobre o que eu falo. Eu domino sobre os meus sentimentos e emoções. Mas eu quero que nessa manhã você foque em levar cativo todo pensamento que se levanta contra os planos, projetos e propósitos de Deus para a sua vida. E que você possa tornar os seus pensamentos obedientes a Cristo. Eu quero que você se faça uma pergunta hoje, né? Diversas perguntas. Quem é que está governando a minha mente? Os pensamentos que eu tenho tido são influências de Deus, do céu, dos planos, projetos de Deus? Ou são influências malignas? Os meus pensamentos são de fé, de ousadia, de amor de Deus, que excede todo o entendimento. Os meus pensamentos são de incredulidade, de engano, de mentira, de tristeza, de aflição, de dor, de medo. Um dos pensamentos que o campo de batalha mais ele trabalha se chama medo. Porque o medo paralisa, o medo aprisiona. Então que nessa manhã você possa se fazer perguntas. Eu sou alguém que pensa ou sou alguém que tem um desgoverno da minha mente? Porque Deus não te chamou para ser uma desgovernada. Não. Ele te chamou para que você tenha governo. E o primeiro governo precisa ser nesse campo aqui, ó. Esse é o lugar. Esse aqui é o lugar onde você ganha e onde você perde. Esse aqui. Porque se ele vencer aqui, ele venceu. Em diversas áreas da sua vida. Se ele vencer aqui, pronto. Ele nem precisa vencer em outro lugar. Ele nem faz esforço para vencer em outro lugar. Que você esteja atenta. O que eu estou pensando? Escreve isso aí hoje. O que eu tenho pensado dia após dia? Quais são os pensamentos repetidos que eu tenho tido achando que são meus? E são influências do maligno. Esse pensamento é bom, é puro, é honesto, é do céu, vai trazer algum louvor, vai ser bênção para minha vida? Ou esse pensamento vai trazer sentimentos ruins, emoções ruins, vai trazer depois ali convicções erradas, crenças erradas e eu vou viver resultados errados? Comece a analisar hoje. Saia daqui dessa live para analisar os seus pensamentos. Você é quem pensa e governa ou você é um desgovernado mental que a sua vida tem sido totalmente desgovernada porque você perdeu na sua mente? E nessa manhã, a palavra de Deus diz para você que as armas com as quais você precisa lutar não são armas humanas, mas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que foram feitas aonde? Aqui dentro. Então você vai utilizar da arma oração,
leitura da palavra, confissão da palavra, meditação na palavra, oração em línguas, louvor, adoração, gratidão. Você vai utilizar dessas armas espirituais para que você possa adentrar no novo nível, destruir argumentos e levar todo o pensamento cativo para que verdadeiramente você possa tornar cada um desses pensamentos obediente a Cristo. E nós saímos daqui para colocar em prática essa palavra. Você não tem ideia do quanto essa palavra pode abençoar a sua vida. Você não tem ideia do quanto entender e mapear. Isso aqui é um pensamento meu? Isso aqui é um pensamento de Deus para mim? Ou isso aqui é um pensamento de influência maligna para me fazer ficar prostrado e não viver o plano, projeto e propósito de Deus nessa terra? Amém? Então essa palavra de Deus para nós, uma palavra de ensino, de orientação. E se você entender o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa manhã, a respeito dos seus pensamentos, eu quero dizer para você que a sua vida, ela pode ser impactada, transformada e restaurada. Você não tem ideia do como a sua vida pode ser impactada por essa palavra. A partir do momento que você trazer consciência, o que eu estou pensando? Isso aqui é de Deus? Sabe, às vezes a gente está lavando o prato ali, e se você não der governo para sua mente, você vai desgovernando. O que eu faço? Eu estou fazendo alguma coisa de casa, que normalmente quando a gente está mexendo em coisas aleatórias assim, o nosso pensamento voa, né? Ele voa. Não, o meu não vai voar não, vem cá, que eu vou te dar uma orientação aqui. Então eu ponho o quê? Um audiolivro para ouvir, eu ponho uma ministração para ouvir, eu ponho um ensino para ouvir, e aí eu ponho um fone de ouvido, eu vou aprendendo, enquanto isso eu vou fazendo o quê? Orando em línguas. Então isso é fazer o quê? Usar armas espirituais, tá? Isso é usar armas espirituais. Clarice está perguntando, tem uma prática, pastora? Tem. Você está consciente. Gente, a prática mais poderosa é você sair da inconsciência e você vir para a consciência. Porque tem pessoas que ela nem pensa o que ela está pensando. Ela fala, não, esse pensamento é, ai, que tristeza, não, muito triste, muito... E ela vai repetindo, vai declarando. Ai, não, minha vida nada dá certo. Você já perguntou? Gente, esse pensamento é meu? Esse negócio de todo dia eu falando a mesma coisa, que minha vida não dá certo? O que isso está gerando? Isso é consciência, fazer perguntas. O que isso está gerando? Eu falar todo dia que tudo para mim é difícil. Isso aí é um pensamento de Deus? Isso é um pensamento do inimigo? Que pensamento é esse? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse pensamento e levar cativo a Cristo. Eu vou levar cativo a Cristo. Eu vou dizer, a partir de agora, eu vou pensar em outra coisa. Ou seja, você começa a declarar outra coisa e você pensa em outra coisa. Tá? Então, quando eu falo, eu penso. Quando eu falo, eu penso. Então, você declara uma coisa nova, você vai pensar em algo novo. Importante, gente, se encha da palavra de Deus. Igual o Lu colocou aqui, ó. Que enquanto trabalha, escuta a Bíblia online. Olha que coisa poderosa. Muito poderoso. Enquanto estou trabalhando, estou escutando Salmo, estou escutando Provérbios, estou escutando João. Então, estou aprendendo da palavra de Deus. Isso é trazer cativo os nossos pensamentos. Isso é lutar com as armas espirituais em Deus. E não apenas com aquilo que as pessoas dizem, acham, pensam. É trazer cativo os nossos pensamentos e colocar ele obediente a Cristo. Epa! Não vai sair por aí igual um carro desgovernado, não. Eu tenho governo. Eu quero que você diga comigo hoje. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Esqueci de ligar o ar-condicionado, eu já tô aqui suando. Então, eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. Eu quero que você ore hoje. Com a mão na sua cabeça. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua boca e você diga, nessa manhã, eu tenho governo sobre os meus pensamentos. Eu governo sobre a minha mente, levando os meus pensamentos cativos e obedientes somente a Cristo. Coloca a mão no seu coração. Você vai dizer, eu governo sobre os meus sentimentos e emoções. E eu não sou governado por eles. Eu governo sobre o meu temperamento e perfil comportamental. E eu não sou governado por eles. E eu quero que você dê uma ordem agora. Toda influência maligna que estava oprimindo a minha mente, eu te dou uma ordem nessa manhã. Fora dos meus pensamentos, da minha mente, da minha casa hoje, em nome de Jesus. Toda a opressão, todo demônio, toda mentira e todo engano que eu acreditei até hoje, eu repreendo em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão na sua mente, na sua cabeça.
E nós vamos orar pela sua mente hoje, pelos seus pensamentos. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, e nós te pedimos consciência plena daquilo que nós temos pensado. Senhor, não nos deixe passar um dia inteiro desgovernados, pensando não naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas pensando naquilo que Satanás vem para falar, para dizer. Mas que hoje, Senhor, nós possamos fechar os nossos ouvidos para a voz do engano, para a voz da mentira, para a voz de Satanás. E que nós possamos abrir os nossos ouvidos para a tua doce e poderosa voz, para a voz do teu Espírito Santo. Ó Deus, que nós aprendamos a questionar. Esse pensamento vem de onde? Que pensamentos são esses? Esses pensamentos são meus? São de Satanás? São de Deus? E que nós possamos, Senhor, ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Que verdadeiramente, Senhor, a nossa mente seja governada pela tua presença. Espírito de Deus, que os nossos pensamentos possam ser como a mente de Cristo. Uma mente santa, cheia de fé, de ousadia, de autoridade, de intrepidez. Uma mente de honra, de lealdade, de vida, de alegria, de paz. Uma mente, Senhor, realinhada e transformada na tua presença. Que através, Senhor, dos nossos pensamentos, nós venhamos criar emoções e sentimentos equilibrados. E nós possamos criar, Pai, uma prática, Senhor, de crenças conduzidas pela tua palavra, direcionada pelo teu Espírito. E que as nossas crenças alinhadas no Senhor possam construir realidades incríveis, poderosas, alinhadas em Deus. E que o teu nome, Pai, seja glorificado nas nossas vidas. Oh, Deus, usa essa ministração para criar um novo futuro, Senhor. Para essas vidas que estão aqui nessa manhã. Usa essa ministração para mudar mentalidades, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos levar todo pensamento cativo para que sejam obedientes a Cristo. Em nome de Jesus. Colocamos diante do teu altar, Senhor, a nossa mente consciente, subconsciente. Ah, Pai, que o governo do Senhor possa ser estabelecido, Pai. Que o teu reino venha sobre a nossa mente nessa manhã. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado. No nome de Jesus. Amém? E amém, amém. Só para dizer para você que eu vou te dar só uma experiência que a ciência fez. Alguns cientistas, eles fizeram uma pesquisa com algumas camareiras. E aí eu vou terminar aqui. Eles fizeram uma pesquisa com algumas camareiras se elas faziam atividade física. Elas trabalhavam em grandes hotéis, elas trabalhavam o dia inteiro. Ah, a senhora faz atividade física? Elas disseram assim, não, a gente não faz atividade física. Nenhuma. E aí, eles falaram assim com elas. Olha só, o que vocês fazem conta como atividade física. Vocês sabiam? Ela falou, não, a gente não conta isso como atividade física. Ela falou assim, você sabia que varrer gasta tantas calorias? Você sabia que fazer isso gasta tantas calorias? E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um teste. Elas trabalhavam durante anos como camareiras. Eles fizeram um teste nelas quando elas pensavam que fazer o trabalho que elas faziam não gerava nenhum tipo de atividade física e elas tinham consciência. O pensamento dela era o quê? Eu não faço atividade física. Esse era o pensamento das camareiras. E eu tô falando a respeito de um experimento científico. Eu não faço atividade física, eu só sou camareira. Pronto. Eles pegaram e fizeram uma bateria de exames. O corpo dela mostrava que elas eram sedentárias, que elas realmente tinham uma estrutura de quem não fazia atividade física. Mesmo trabalhando muito. Não era pouco não, trabalhava muito, tá? Aqui em Porto Seguro a gente tem a terceira maior hotelaria do mundo, então eu vejo muitas camareiras que trabalham muito para aquele negócio ficar limpo, arrumado, organizado. Ok. E aí, depois de ela ter o pensamento que elas estavam fazendo atividade física, elas agora estavam pensando diferente. Não, então esse trabalho nosso é atividade física. Nossa, que legal. Eu faço atividade física, então. E aí, elas começaram a fazer o quê? Pensar que além de camareira, dentro do trabalho dela, varrendo, ela estava fazendo atividade física, arrumando as camas, mexendo os braços, ela estava fazendo atividade física, abaixando, levantando, estava fazendo atividade física. Elas saíram dali pensando. Pensando. Elas não foram para academia, elas saíram pensando. Diferente. Presta atenção, porque eu quero terminar com isso aqui. Alguns meses depois, que eu não sei se foi 1 mês ou foi 2, porque eu não lembro agora, salvo engano, né? Eu não lembro. Mas eu sei que foi muito pouco. Eles fizeram novamente uma bateria de exames nas camareiras, para saber como elas estavam. Depois de
mudar os pensamentos. Em nome de Jesus, ouça isso. O que mudou nas camareiras, gente? Só o pensamento. E elas não eram crentes, tá? Presta atenção. Mudou o pensamento. Fizeram exame, uma bateria de exames físicos. Teve camareira que tinha emagrecido mais de quilo. Teve camareira lá dentro do experimento, todas elas tiveram uma melhora em todo o seu processo de atividade, como alguém que faz exercício. Como alguém que faz exercício. O que mudou, gente? Elas foram pra academia, elas foram fazer caminhada? Não. Elas continuaram sendo camareira. Elas continuaram fazendo a mesma coisa que elas faziam todos os anos. E por que o organismo dela mudou? Por que o organismo respondeu? Por que elas passaram a ficar parecida com atletas que faziam várias atividades físicas durante a semana? Porque o pensamento mudou. Olha o poder que os nossos pensamentos têm. Muda seu pensamento, você muda a sua realidade. É muito forte isso. Apesar da maioria das pessoas não acreditarem. Infelizmente. Mas eu ponho uma guarda na frente dos meus pensamentos todo dia. Todo dia. Ó, vigiando. Ouvi uma ministração que vai me trazer incredulidade, eu falo, te repreendo em nome de Jesus. Não quero saber. Não quero. Ah, pastor, eu quero te contar o que passou no jornal, velho. Eu não assisto pra eu não saber. Não quero. Ah, mas a senhora tem que ser informada. Não quero ser informada. Não quero. Vai mudar o que na minha vida? Não vai mudar nada. Então não quero. Ah, porque a mãe esquarteja um menino. Velho, eu não quero. O que eu vou fazer se a mãe esquarteja um menino? A única coisa que nós podemos orar por esse mundo, e a gente já ora todo dia. Entende? Então, governo, sai daqui hoje para governar seus pensamentos. Seus pensamentos, eles criam a sua realidade. Você pode lutar com armas espirituais. Você pode transformar, você pode virar, fazer um mover na sua vida e na sua história de vida por intermédio das armas espirituais em Deus. Levando cativo todo o pensamento, no nome de Jesus. Alguém pediu oração pelo filho aqui, Pedro Miguel. Acho que só foi esse, né? E nós vamos orar por ele, tá bom? E vamos terminar aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Pedro Miguel, nós clamamos ao Senhor, toca na vida dele agora, com a tua presença e com o teu mover, e que o Senhor possa fazer uma obra que a mãe dele não consegue fazer, que ninguém consegue fazer, mas o Senhor consegue. Nós oramos, entregamos a vida dele diante do teu altar, toca no coraçãozinho dele, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, e que, ó Deus, uma experiência forte contigo possa acontecer na vida dele. Que assim como o Senhor fez com Paulo, de repente, Senhor, a vida de Paulo foi totalmente recalculada a rota. Que o Senhor possa recalcular a rota em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Então, meu povo, bora, embora, ó. Beijo no coração de vocês, tá bom? Exatamente, Mari. Pensamento constrói ou destrói. É uma escolha sua. É isso mesmo. Por isso que o Henry Ford, ele dizia, olha, se você crê que pode, você pode. Se você crê que não pode, você também não pode. Então tá muito ligado ao que? Ó, governo dos pensamentos. Então sai daqui hoje para governar seus pensamentos, saber que você governa. Pensamentos, emoções, sentimentos, e que você possa viver o plano, o projeto, o propósito de Deus nessa terra. Então beijo no coração de vocês. Até segunda-feira, no nome de Jesus. Gente, vai lá agora, seja intencional, em nome de Jesus. Governa aí nesse dedo. Vai lá na minha última postagem, curte, compartilha, mexe lá, vai num monte de postagem logo e mexe em tudo, que o Instagram fala, nossa, tá vendo? Esse negócio aqui tá funcionando. E ele começa a divulgar esse canal pra mais lugares, tá bom? Vai ficar no YouTube, sim. Mais tarde, acho que 4 horas da tarde vai estar lá, tá bom? Em nome de Jesus. Ó, um abraço bem forte de vocês, tá bom? Mais apertado hoje, porque até segunda-feira, viu? Vejo vocês segunda, em nome de Jesus. E durante o final de semana a gente aparece assim no Story ou outro, né?